Bem, olá pessoal, eu estou aqui hoje para a gente dar continuidade ao nosso curso, que infelizmente não pode ser dado da forma presencial, em função desse problema que o mundo está vivendo, que é o coronavírus, e que a gente não tem uma expectativa correta de quando que essa coisa vai acabar, como que a gente vai proceder de uma forma diferente. Então a gente tem que fazer isso, até porque todo mundo está fazendo desse jeito. Eu tenho filho de 2 anos de idade que está na pré-escola, que está fazendo atividade em casa. Eu tenho uma filha com 10 anos que está na 6ª série, que está fazendo atividade em casa, para não perder o tempo, porque a gente não sabe quanto tempo isso vai durar. E principalmente diante dessa situação, a gente tem que ter consciência que a gente não está de férias. Nós estamos de quarentena e o tempo tem que ser aproveitado de alguma forma, até porque a gente precisa ocupar a cabeça, tá? Então nós não podemos nos desleixar com esta situação, não podemos esquecer, não podemos descuidar e tentar fazer tudo da melhor forma possível. Bom, diante disso, pessoal, eu na condição de professor, me coloco completamente à disposição de esclarecer todas as dúvidas que forem, que surgirem, que eu puder colaborar de alguma forma, desde coisas simples da nossa disciplina, ao conteúdo, que é o mínimo que eu poderia fazer, a qualquer outra coisa que vocês pensem que eu possa ajudar, desde o funcionamento da instituição, como foram as coisas, contato com alguém. Então, o que eu puder ajudar na condição de professor ou na condição desse ser humano, eu gostaria de ajudá-las, porque a gente está vivendo um momento único. Tá? Nunca vi nada com precedentes iguais a esse. Nunca vi nada do gênero. Nunca vi o governador fechar o estado, a cidade está fechada, as estradas fechadas, coisas desse gênero. Assim, eu nunca vi nada acontecer. Né? E tomara que isso acabe logo. Bom, já que eu me coloco à disposição, é importante que vocês tenham os meus contatos. Aí está meu e-mail pessoal, porque eu estou em casa, né? Meu telefone, que também funciona para o WhatsApp, e deixo bem claro que eu me coloco à disposição de qualquer coisa que vocês precisem. Tá? Qual que é o nosso objeto de hoje? Hoje nós vamos falar de modalidade de obrigações. A gente já vem numa sequência lógica de discutir obrigações, e a gente tem vai falar de modalidade de obrigações, e isso a gente não vai fazer em uma aula. Se vocês acompanham o AVA, vocês vão ver que o AVA está dividido em 16 encontros. Dependendo do tipo da disciplina, está denominado de forma diferente. Então, hora é sessão tal, aula tal, a outra sessão não sei o que, unidade tal, mas contando os encontros, vocês vão verificar que são 16 encontros formados por uma pré-aula, uma aula e uma pós-aula. Nós vamos colocar a questão da modalidade das obrigações da aula 5 à aula 8, seguindo uma sequência lógica. Tá? Só para vocês não se perderem, eu já tenho programado todas as aulas que nós temos daqui até a 16ª, para fechar exatamente o nosso conteúdo, independente de ser uma aula presencial ou ser uma aula por meio de um vídeo gravado como este. Tá ok, pessoal? Então vamos lá. Quais são os objetivos, pessoal? O que nós queremos fazer quando a gente vai tratar de obrigações, de dar coisa certa, que é o nosso tema de hoje. Quando eu vou tratar de obrigações de dar coisa certa, eu quero que vocês compreendam o conceito, a responsabilidade pela perda ou deterioração daquela coisa que deveria ser entregue, a diferença entre a obrigação de dar coisa certa e coisa incerta, distinguir a obrigação de dar e de fazer, né? E tutela específica com relação à obrigação. Então, como que eu posso fazer, como que o direito vai me socorrer na exigência de uma obrigação dessa. E entender a diferença também entre obrigação de meio e obrigação de resultado. Tá? Mas esse é só qual é o nosso objetivo, uma coisa para a gente ter consciência do que nós estamos fazendo aqui. Tá? Obrigação de dar coisa certa. A obrigação de dar coisa certa, pessoal, ela é, pela classificação mais antiga, mais tradicional do direito, ela vai se dividir essa obrigação em dar, fazer e não fazer. Tá? Isso é uma coisa bem tranquila, pacífica. E ela também, quando eu falo de dar coisa certa ou até mesmo coisa incerta, eu vou sempre mencionar, ter em mente que eu estou diante de uma obrigação
né? Que é, vamos mencionar ali, destacar, positiva, tá, pessoal? Eu estou falando de uma obrigação positiva. Quando eu falo de uma obrigação positiva, eu estou dizendo para vocês que ao fazer algo, praticar alguma conduta, fazer alguma coisa. Então, é diferente de uma obrigação negativa, que é onde eu me abstenho, eu fico quieto, eu paro. É uma obrigação de dar, é uma obrigação de fazer algo. Tá? Da mesma forma, a gente tem que ter clareza de que este verbo dar na prática, pessoal, ele corresponde a diversas condutas diferentes, tá? Então eu vou dizer lá que a obrigação de dar pode ser entregar a posse, entregar uma detenção, restituir alguma coisa, ou até mesmo transferir a propriedade para alguém. São coisas possíveis de a gente fazer por meio da obrigação de dar. Exemplo, pessoal, são exemplos da obrigação de dar, são exemplos disso, por exemplo, o contrato de locação. O proprietário tem a obrigação de entregar o imóvel locado. No contrato de depósito, o depositário deve chegar lá no final do contrato, devolver o bem a ele confiado. Num contrato de compra e venda, tá, também é bastante normal, é comum, é esperado que exista o pagamento e que exista a entrega do bem. Okay? Os direitos do credor, pessoal, quando a gente está falando dessa situação, então eu tenho que entregar alguma coisa. Eu sou o devedor e aquela pessoa que vai receber essa coisa, objeto da obrigação, nós vamos denominar de credor. Quais direitos essa pessoa pode exigir? Primeiro, exigir a entrega, é o mais normal. Posso entender que não seja necessariamente uma entrega, mas que pode ser uma restituição. O que é restituição? Aquilo que é meu e que está em poder de uma outra pessoa. Por minha vontade, ou porque foi prática de um ilícito, por alguma outra situação, existe isso. Quando a gente fala dessas duas coisas, e a gente está falando do direito do credor, é importante lembrar que a mera obrigação de dar, a mera entrega, não necessariamente vai caracterizar transferência da propriedade. Quando nós temos por regra geral que quando nós falamos de bens móveis, a transferência da propriedade se dá com a tradição. E a tradição tem muito a ver com a nossa entrega, é a nossa entrega. Agora, se eu falo de um imóvel, por exemplo, o imóvel não. O imóvel ele vai ser transferido mediante o registro no cartório pertinente, tá? Cartório de registro de imóveis. Outra coisa que a gente tem que imaginar é que o direito do credor é uma relação aqui, a obrigação de dar é uma obrigação ou é uma relação obrigacional, direito obrigacional. Direito obrigacional é direito pessoal. Logo, ele é ultra partes, ou seja, ele é exigível entre as partes. É diferente dos direitos reais, que são direitos que ligam a pessoa ao objeto tutelado pelo direito. Então, nós diremos que o direito real é uma relação da pessoa com a coisa, e isso é punível contra todos, o que significa dizer os direitos reais são erga omnes. Quando nós falamos de direito obrigacional, que é o caso da nossa obrigação de dar, nós dizemos que existe a obrigação entre as partes do negócio, as partes do contrato. Isso é direito obrigacional, por sua vez, só se exige entre as partes contratantes, entre as partes negociantes, e, por consequência, chamamos de ultrapartes. Tudo bem? Vejam lá, pessoal, a gente, para esclarecer, vamos colocar outras coisas no meio. Falei para vocês que a transferência da propriedade com relação ao imóvel, ela se dá por meio do registro no cartório competente. Agora, quando nós falamos de bem imóvel, eu vou dizer que a transferência da propriedade se dá por meio da tradição. Tá, ótimo, perfeito. O que é tradição? Tá? O que é a tradição? Então a gente tem que ir lá para um livro, manualzão do direito civil, pegar, no caso aqui, a Maria Helena Diniz, e ela vai nos dizer assim, primeira concepção, tradição é um modo aquisitivo derivado da posse, que é a entrega ou a transferência da coisa, sendo lhe dado para tanto, ou seja, primeiro, a tradição é entregar uma coisa para alguém. Segundo conceito, modo derivativo de aquisição da propriedade imóvel. Então, pode ser a tradição ato de transferência de posse,
E assim como pode ser ato de transferência da propriedade. A posse é uma coisa que vocês estudam lá em Direito das Coisas. Mas, se eu tenho a propriedade, eu posso estar entregando a propriedade. Se for esta a minha vontade. Se eu não tenho a propriedade e eu quero entregar a coisa de forma definitiva para a pessoa, eu estou entregando apenas a posse. Ou seja, a tradição é o ato de fazer a entrega formal. A tradição é um ato que junta a vontade de quem está entregando e de quem está recebendo. É uma coisa voluntária. Não existe tradição forçada. Existem outras classificações com relação à tradição, mas a tradição é um ato consensual. Tudo bem, pessoal? Só para vocês não ficarem perdidos no que a gente está falando. Tá? O que mais que a gente pode dizer, pessoal? Vamos pegar lá, obrigação de dar. Tá? Eu posso dizer que dar coisa certa é uma obrigação específica. Por quê? Porque a obrigação de dar coisa certa é específica porque eu sei exatamente o que conduta servirá para dizer que aquela obrigação está completamente adimplida, completamente realizada. Então, por isso, quando eu falo obrigação de dar coisa certa, eu estou falando de uma obrigação específica. Eu sei exatamente descrita qual é a conduta que tem que ser praticada para que o sujeito fique desonerado. O que ele deve fazer para que aquilo considere-se realizado e ele adimplente da sua obrigação. Olha que está isso, pessoal. Isso está no Código Civil, do artigo 233 ao 242, sendo que entregar e transferir está do 33 ao 37 e restituir está do 38 ao 42. Tá? Vejamos lá. Outra coisa que é interessante a gente mencionar, pessoal, é a questão dos acessórios. Então, via de regra, pessoal, nós temos um entendimento bastante simples, né? Que a obrigação de entregar a coisa compreende os seus acessórios. Ou seja, eu tenho que entregar uma coisa, eu tenho que entregar aquilo que é acessório. Dentro do acessório, nós vamos ter algumas coisas que nós vamos dizer que nós podemos considerar acessórios juridicamente falando dentro do direito civil. Primeiro, fruto. Toda utilidade que o bem produz de forma periódica e cuja percepção mantém intacta a substância do bem que se produziu. Ou seja, né, posso ir para o aspecto natural. Fruto é aquela coisa que eu tiro da árvore. Tirei uma maçã é fruto. Vai acabar com a árvore? Não. Vai produzir outra maçã? Provavelmente. Então, isso é um fruto bem simples. Precisa ser assim? Vamos pegar um fruto civil para a gente entender. Tem um apartamento. Eu vou lá e loco esse apartamento. Esse apartamento rende o aluguel. O aluguel é um fruto civil do imóvel. E quando eu recebo o aluguel, o apartamento continua existindo? Sim. Eu vou tender a receber de novo? Sim. Então eu posso ter fruto desde a concepção natural, assim como eu posso ter fruto na concepção jurídica, que seria um aluguel. Então isso é fruto. Teoricamente, se eu tenho a obrigação de entregar a coisa, eu tenho a obrigação de entregar os frutos também. Produtos. O que é produto? Também considera-se dentro de um ambiente mais lato de acessório. Nós vamos dizer, produtos são bens que se retiram da coisa, desfalcando a substância e diminuindo a quantidade. Então, eu tenho algo, vou lá e construo algo, eu tenho um produto daquilo. O produto não mantém a coisa com as mesmas qualidades, ela diminui um pouquinho, porque é um produto, usou matéria-prima daquilo para fazer algo diferente. Mas, mesmo assim, é um acessório. Eu tenho a obrigação de, se entregar a coisa, via de regra, entregar o produto junto, porque ele é um acessório da coisa. Benfeitorias, pessoal, também vou dizer que são acessórios. Quando a gente fala em benfeitoria, a gente vai dizer que são melhoramentos realizados na obra, né? São coisas assim que foram feitas para melhorar a coisa. Normalmente a gente vai pensar em digamos assim, em um imóvel, podemos pensar em um carro, posso pensar num equipamento, numa máquina que produz algo, num computador que foi colocado uma peça melhor. Então isso é o quê? É uma benfeitoria, uma melhoria. Via de regra, quem tem a obrigação de entregar a coisa tem que entregar a benfeitoria junto. Essa é a regra básica. Lógico, tratando de direito civil, tratando-se de direito patrimonial disponível, as partes podem dispor de qualquer forma, né? Desde que não viole a lei, e nesse aspecto elas estão tratando do seu patrimônio, elas têm liberdade para fazer isso. Então, nós temos a regra geral, é que o acessório segue o principal.
né? E nós vamos dizer que é acessório fruto, produto e benfeitoria. Lógico que as partes podem se entenderem de forma diferente, disporem de forma diferente. Tudo bem? Vejam lá, pessoal. Não compreende a obrigação de entregar, no caso, junto, né, as pertenças, aquilo que não deve ser entregue, aquilo que está, por exemplo, vendo uma casa, tá? A mobília. A mobília não é benfeitoria, a mobília pertence meu. Posso fazer um contrato e deixar junto? Posso. Mas aquilo não é benfeitoria, aquilo é móvel que está guardado dentro. Então, os meus pertences que estão com a coisa não fazem parte da obrigação de entregar. Ok? Imagine uma compra e venda de imóvel residencial. Todas as benfeitorias realizadas no imóvel até a data de celebração do negócio devem ser entregues com este. Eventualmente eu vou discutir a responsabilidade pela indenização com relação a isso. Agora, tem que ser entregue junto com o imóvel. Pode ser feito diferente? Eventualmente a gente tem regras diferentes, mas é assim que eu procedo naturalmente, via de regra. Tá? Outra coisa que a gente vai ter com relação ao vocabulário. O que quer dizer, pessoal, resolver uma obrigação? Então, resolver uma obrigação é extinguir. Vamos associar a obrigação a um problema, a uma obrigação, a uma coisa complexa, a uma coisa assim que não... O ideal seria que eu não tivesse obrigação. Todo mundo vai ter que concordar com essa colocação. Então, a obrigação é uma coisa assim que gera um ônus. E tudo que eu quero é me livrar de todos os ônus que eu tenho. Então, por este motivo, resolver a obrigação é extinguir a obrigação. Juridicamente falando, se alguém falar para vocês, quero resolver o contrato, eu quero extinguir o contrato, eu quero obrigar o contrato. E daí eu tenho que analisar quais são as condições, o que pode ser feito para que isso efetivamente aconteça. Bem, pessoal, nós sabemos que o direito é a ciência do dever ser. A gente estuda o direito, como que as coisas devem acontecer. Mas, via de regra, nós estamos tratando de problemas que aconteceram. Lembra que a gente fala em sala de aula que o legislador não inventa a lei? Que o legislador retira a lei da experiência que teve na sociedade? Nunca ninguém teria escrito em nenhum lugar não matar se nunca ninguém tivesse matado ninguém. Então eu não invento problemas, eu enfrento os problemas da sociedade e determino regras para que eles sejam resolvidos, para que eles sejam minimizados. Tá? Agora, obviamente que se eu tenho uma obrigação de entregar alguma coisa e essa coisa se perde, vai ter a necessidade de discutir a obrigação relacionada a isso. O que está disciplinado no nosso ordenamento jurídico do artigo 234 a 236 do Código Civil. Para que ele trate desta situação onde eu tenho uma coisa e essa coisa tem que ser entregue e essa coisa se perde, se deteriora, ou seja, perde o resultado útil dela, a função útil dela, o Código utiliza, dentro desses momentos da legislação, dois fatores preponderantes para justificar, tá? Se existe ou não responsabilidade com relação às perdas e danos da coisa. Primeiro, em que momento a perda aconteceu? A perda ou a deterioração aconteceu antes ou depois da tradição? Isso é muito importante. E segundo, a culpa, né? Culpa aqui em sentido amplo, né, pessoal? Por que a coisa se perdeu? Quem é o responsável por esta perda? São esses dois fatores. Qual o momento e quem é o responsável. Vamos dizer que se eu não tenho culpa do devedor e ela acontece antes da tradição, a coisa perece para o seu dono. Tá? Então, quem vai perder, quem vai suportar é o devedor. Né? Então, a via de regra, a coisa perece para o seu dono. Então, antes da tradição, a coisa ainda é do devedor, responsabilidade do devedor. Ele não tinha culpa, mas ele tinha que cuidar da coisa. Depois da tradição, eu continuo com a mesma regra. A coisa perece para o seu dono. O devedor não tem culpa, entregou a coisa se perdeu na mão do credor já. Então, cada um, quem está com uma coisa, como houve a transferência da propriedade, cada um arca, na situação concreta, com o prejuízo. Agora, vai mudar um pouquinho se eu
tenho a culpa do devedor. Por algum motivo, o devedor não cuidou direito, não explicou direito, então não tomou os cuidados necessários, então ele ajuda de alguma forma, culposamente, para que a coisa não se mantesse íntegra. Então eu vou dizer que antes da tradição, né, antes ele vai ser responsável por isso. Uma coisa bastante simples. Após a tradição, pessoal, nós podemos pegar lá a situação, a coisa se perdeu por culpa do devedor. Após a tradição, o 234 ele não diz assim especificamente, mas pelo princípio de boa-fé, impõe ao devedor a responsabilidade integral pelos prejuízos causados ao credor. Então, a lei não vai bem ao fundo com relação a isso no 234, mas eu vou entender que se a coisa se perdeu, mesmo após a tradição, mesmo após a entrega da coisa ao credor, e a culpa disso é do devedor, o devedor tem a obrigação de indenizar, tem a obrigação de restituir a coisa na condição que estaria se a obrigação fosse regularmente cumprida. Tudo bem? Outra situação que nós podemos colocar, pessoal. Então, antes da tradição, sem culpa do devedor, nós temos o artigo 235 do Código Civil que diz claramente, novamente a regra é res do domínio, ou seja, o domínio é dominante. O credor terá a alternativa de aceitar a coisa no estado em que se encontra com o abatimento do preço proporcional à deterioração, ou resolver a obrigação com o retorno ao estado anterior, consequente devolução pelo devedor do valor eventualmente pago. Então, no primeiro momento, nós dizemos de quem é a obrigação. Então, eu digo, antes da tradição, é do devedor. Após a tradição, é do credor que recebeu a coisa. Agora, se a coisa se perdeu por culpa do devedor, antes da tradição, logicamente que é a responsabilidade dele, após a tradição, a responsabilidade continua sendo dele pelos perdas causadas. No entanto, pessoal, nós temos uma situação em que a coisa se perdeu antes, e daí o credor pode ter interesse naquilo. O que ele pode fazer? A coisa estragou, se perdeu. O credor pode ter interesse na coisa da mesma forma, mesmo ela não mantendo todas as suas características integrais. Nessa situação, ele pode pedir o quê? Um abatimento de preço. Ah, não tem como entregar a coisa? Ele pode exigir a devolução do que foi pago. Ok? Agora, se for após, pessoal, com base no 235, ainda existe aquela situação que a regra geral que mais parece com a seu dono, permite solucionar a questão. Então, com a tradição, a coisa passa a pertencer ao credor e, por isso, ele terá de suportar a deterioração, sem poder importar responsabilidade ao devedor. Então, se o devedor não tem culpa, tá? O que acontece? Antes da tradição, o credor pode olhar, quero a coisa ou não quero a coisa. Se ele quer a coisa, ele pode pedir um abatimento do preço. Agora, se ele não quer, ele exige o dinheiro de volta. A coisa se perdeu sem culpa do devedor após a tradição, o devedor não tem responsabilidade nenhuma. Ou seja, a coisa perece para o seu dono e não para os outros. Tudo bem? Outra situação, com base no 276. Culpa do devedor antes da tradição, permanece com ele a responsabilidade. Com culpa do devedor, após a tradição, obviamente que o devedor tem a responsabilidade de indenizar o credor. Então, são aplicações simples daqueles dispositivos legais que nós colocamos para vocês. Ok? Na sequência, pessoal, a gente tem uma coisa um pouquinho diferente, que seria obrigação de restituir. Pessoal, qual é a diferença entre a obrigação de dar e obrigação de restituir? Obrigação de dar é aquela situação simples, onde eu tenho que entregar alguma coisa, mas não sei de onde é a relação. Às vezes é uma obrigação de compra, uma relação de locação, é uma coisa diferente. Quando eu falo restituir, é uma espécie
diferenciada. Vamos ver lá, a obrigação de restituir é uma espécie de obrigação de dar coisa certa, por meio da qual o devedor se obriga a devolver ao credor bem que está em seu poder. Então, está comigo, mas não é meu. Então, isso é a obrigação de restituir. Tem regra específica para isso. É diferente de uma venda, é diferente de uma locação, é diferente de várias situações, porque já é meu. O sujeito tem que restituir. Um exemplo disso seria um contrato de locação que terminou, pessoal. Então, se o contrato está vigindo, é uma situação. Agora, terminou o prazo de locação, o sujeito tem que entregar o bem. Tá? Então, esta entregar o bem é uma restituição. Quando nós estamos falando da obrigação do proprietário com relação ao inquilino no transcorrer do contrato, é o proprietário que tem a obrigação de entregar ao inquilino o imóvel. Obrigação de dar simples. Quando chega ao final do contrato de locação, qual é a obrigação? O inquilino tem a obrigação de restituir ao proprietário aquilo que é seu por direito. Tá? Se ocorrer deterioração, como for, toda aquela situação que nós mencionamos, né, nós dizemos que a regra é que a coisa perece para o seu dono, desde que não exista culpa. Pegue um caso de um exemplo bem simples de um imóvel locado. O imóvel locado deve ser entregue em plenas condições para o inquilino. O inquilino deve verificar exatamente quais são as condições do imóvel no momento que ele está alocando. Tá? Normalmente faz uma vistoria e a coisa está lá toda bonitinha. Quando vai entregar, quando vai restituir, obviamente que se o imóvel foi utilizado, houve um desgaste. Ele tem que devolver na mesma condição em que estava antes. Tá? Então, essa mesma condição em que estava antes, normalmente ele vai ter que promover uma pintura, promover uma série de situações, porque ele deu causa àquilo. Então, houve culpa para aquilo. Agora, é uma coisa natural, caiu um raio no prédio, estragou não sei o que, vai ter que comprar alguma coisa coletiva nova. Isso é responsabilidade do inquilino? Não, isso é responsabilidade do proprietário, porque a coisa deteriora-se para o seu dono e não para o inquilino. Okay? Então, esta responsabilidade recai ao proprietário. Aquilo que o imóvel sofre por conta de ação do inquilino é responsabilidade dele, por culpa dele. O inquilino tinha um filho que o filho ia lá e pintava na parede do apartamento. Tem a obrigação de pintar? Tem. Ele assinou um contrato dizendo que ele ia fazer alguma coisa. Tem obrigação de fazer? Tem. Agora, aquilo que é deterioração natural, aquilo que normalmente acontece, houve uma goteira, houve um problema, tá? Ou o condomínio quer fazer uma pintura diferente, quer investir. Isso são obrigações do proprietário. Agora, aquele prejuízo, aquele desgaste, aquilo que acontece por culpa do devedor, no caso, no nosso exemplo do inquilino, é ele que paga. Tudo bem? Melhoramentos e acréscimos, pessoal. Aqui nessa situação, não deixar até maior para vocês verem, a gente tem aquela situação de discutir o que vai ser feito com os melhoramentos. Pensando que melhoramento para a gente é sinônimo de benfeitoria, tá, pessoal? Então, como eu tenho lá benfeitoria de boa-fé necessária, gera direito a ressarcimento do valor e retenção. Se é uma benfeitoria necessária, é aquilo que eu preciso fazer, senão a coisa se perde, se deteriora. Se é útil, eu vou dizer que gera direito de ressarcimento, mas retenção enquanto não houver o pagamento da benfeitoria. Se for voluptuária, aquela que é útil, que não é necessariamente útil, que melhora, que deixou mais bonitinho. Então, o sujeito tem basicamente o direito de levantar a coisa, ou seja, de levar a coisa embora consigo. Se for um imóvel, e ele tiver como tirar aquela benfeitoria, ótimo. Se não tiver, ele perde. Tá? Outra situação, havendo, óbvio, né, estamos levando em consideração que o cara que fez a benfeitoria gastou com isso. Se esse sujeito gastou fazendo alguma coisa, tá, e ele estava de má fé, tá, ele fez aquilo para tirar vantagem, se era uma coisa realmente necessária, ele vai ter direito à restituição, mas ele não tem direito à retenção do imóvel. Se for útil, ele não tem direito a nada. Se for voluptuária, ele não tem direito a nada. Por quê? A má fé. Quando a gente fala boa fé, o sujeito
fez entendendo que ele estava agindo corretamente, que a sua vontade era clara, que ele avisou a outra parte. Então, isso é boa-fé. A má-fé é quando o sujeito, digamos assim, apropria-se da situação para tentar obter uma vantagem, né? Para tentar gerar um ônus na situação. Então, se ele gerou má-fé, mas era necessário, é a única situação na qual ele vai ter direito a receber alguma coisa. Temos situações diferentes, sim. Às vezes pode acontecer melhoramento, mas que o devedor não estava lá. Tá? Então, se ele estava de boa fé, e houve algum melhoramento, houve alguma coisa, pensando que os melhoramentos são as benfeitorias, os produtos e os frutos da coisa, pessoal. Então, houve um melhoramento, ele está de boa fé, passa a ser, pertence ao devedor, sem que o credor possa exigir o valor correspondente. Então, nessa situação aqui, melhoramento sem interferência do credor, vamos pensar na ideia de que o melhoramento, de acordo com o que a gente falou lá atrás, pode ser fruto. Então, se a gente pegar fruto, a gente entende esse padrinho que está colocado aqui, tá, pessoal? Então, imagine que o sujeito de boa fé colheu o fruto que ele não contribuiu para ser feito. É dele, tá? Frutos pendentes, tá? Frutos pendentes, né, aqueles que ainda não, como vou dizer assim, que ainda não estão prontos para serem colhidos. Devem ser transferidos junto com o bem principal, deduzidas as despesas de produção e custeio, e a mesma regra da aplicação dos frutos colhidos por antecipação. Então, fruto colhido, beleza, é meu. Fruto pendente, está lá na árvore ainda. Aquele fruto que está lá na árvore ainda deve ser entregue junto com a coisa. Tá? Não posso fazer diferente. Frutos percipiendos, ou seja, aquilo que deveria estar pronto lá na frente. Tá? Então, eu devo aplicar a mesma regra dos frutos pendentes, é a mesma situação. Eu colhi ele antes do momento correto. Então, eu devo entregá-los junto com a coisa. Agora, se o sujeito está de má fé, ele vai lá e colhe os frutos utilizando-se de uma má fé, então esses devem ser restituídos, abatidos as despesas de produção e custeio. Tá? Na mesma situação, frutos pendentes, tá? E os frutos percipiendos, né, aqueles que estavam para ser tirados ainda, eles têm uma indenização legítima a quem era de direito. Então, eu peguei uma coisa que eu não podia, eu tenho que indenizar com relação àquela coisa. Tudo bem? Obrigação de dar coisa incerta, pessoal. O que muda? Muda muito pouca coisa. Né? O que eu vou dizer, como que eu vou chamar obrigação de dar coisa incerta? Coisa certa é quando eu sei exatamente qual é a coisa. Então, qual é a coisa e eu tenho certeza e liquidez. Quando eu falo certeza, eu sei qual é o bem jurídico tutelado. E liquidez é o quanto desse bem jurídico. Tá? Quando eu falo coisa incerta, eu simplesmente tenho gênero e quantidade, pessoal, definindo aquela coisa. E isso é muito abrangente, isso é muito genérico. Tá? Então, a obrigação de dar coisa certa, eu sei qual é o bem e eu sei o quanto. Tá? Você tem que me dar R$1.000, eu sei que é dinheiro, eu sei que é 1.000. Você tem que me dar 500 sacos de soja, eu sei que é 500, eu sei que é soja. Tá? Então, eu sei os elementos. Isso eu chamo de obrigação de dar coisa certa. Quando eu vou falar de obrigação de dar coisa incerta, eu tenho apenas gênero e quantidade determinando qual é o tamanho da minha obrigação. Exemplos, pessoal, eu vou dizer isso. Obrigação de entregar 3 dúzias de rosas vermelhas. É de dar coisa incerta. Por quê? Porque está identificado o gênero, né, rosas vermelhas, e a quantidade. Mas não diz exatamente quais são as rosas. Tá? Existe uma certa discussão assim sobre o gênero que a incerteza deveria recair sobre o gênero. Mas isso aqui é uma questão bem acadêmica, bem discutível, tá, pessoal? Imagine a situação da rosa. Por regra geral, eu digo que 3 dúzias de rosa vermelha é obrigação incerta, por quê? Porque eu sei que são rosas, mas não sei quais rosas especificamente são. Basicamente porque rosa é um objeto fungível. Tá? Agora, existe uma discussão acadêmica que diz que o gênero também deveria ser explicado. Por quê?
vamos dizer assim, rosa é um gênero, né? Então, que vai um pouquinho além. De repente, assim, para considerar a obrigação incerta, as pessoas, existe uma corrente doutrinária dizendo assim, não poderia estar escrito rosa vermelha, teria que estar escrito flores. Por essa corrente acadêmica, que é uma certa discussão, para que eu pudesse considerar o exemplo de entregar 3 dúzias de rosa vermelha, uma obrigação incerta, não poderia ter escrito rosa vermelha, tinha que ter escrito flores, porque daí a obrigação seria totalmente incerta. A partir do momento que eu determino o gênero, tá? No caso, o tipo da flor, eu não estou mais diante de uma obrigação incerta. Mas isso é uma corrente minoritária dentro da doutrina, vale a pena a gente explicar, só para a gente entender do que nós estamos falando. Tá? Outro exemplo, tá, pessoal? Aqui a gente tem aqueles casinhos do Tício, né? E daí eu tenho a obrigação de entregar 20 animais. Tá? Quando que seria? Daí eu tenho 2 tipos de raça. Então, se eu descrevo qual é a raça, só pode ser cumprida por um. Se eu não descrevo, posso misturar os dois. Então, o criador pode ajustar a compra de 20 animais, sem identificar a raça. Assim, podem combinar a aquisição de 10 bovinos Hertford ou Nelore. O que é realmente relevante é que haja elementos suficientes para que o objeto possa ser determinado no futuro. Veja, a obrigação de entregar 10 animais da raça Hertford e 10 da raça Nelore não faz do negócio uma obrigação de dar coisa certa, pois alguém terá que identificar quais serão os animais separados no rebanho para serem entregues ao credor. Então, aqui é exatamente a mesma situação, pessoal, do que nós falamos atrás no exemplo das rosas vermelhas. Então, são rosas. Por que é incerto? Porque eu não sei quais são as rosas. Tá? Então, essa discussão acadêmica é só para mencionar que existe. No caso do gado, é a mesma coisa. Eu sei que são 10 cabeças de gado de uma raça e 10 de outra. Sei a quantidade, sei a raça deles, mas não deixa de ser incerto, porque ainda vai ter que existir em algum momento alguém indo lá fazendo a escolha, dizendo quais são as cabeças de gado que vão ser entregues. E obviamente que vai ter um animal que vai ser melhor que o outro, vai ter um peso melhor, vai ter uma produtividade melhor. Então, vários fatores podem influenciar e sempre vai existir um conflito de interesse para que um entregue um pouquinho de valor inferior ou diferente. Então, existe sempre conflito de interesse com relação a isso. Tudo bem? Pessoal, vejam lá uma situação interessante. Nós temos um projeto de lei de 2011 que ele vem lá pedindo, né, buscando que seja indicado pelo menos, que a coisa certa seja indicado ao menos a espécie e a quantidade. Tá? Então ele pede uma alteração no artigo 243 que exige que não possa ser algo tão genérico como nós temos hoje. No entanto, pessoal, isso já foi desde a aprovação do código, ele já entrou com um projeto de lei logo na sequência, assim que passou a vacatio-legis do Código de 2002, daí foi arquivado, daí entraram com o projeto de novo, e daí tem uma tentativa de alterar ainda entrando na Câmara, mas por enquanto não foi feito nada exatamente com relação a isso. Mas qual que é a preocupação do legislador neste momento, com esse projeto, é tentar deixar a obrigação incerta não tão incerta assim. Que na obrigação incerta seja especificado a espécie e a quantidade de uma forma bem objetiva. Tá? Concentração do débito, pessoal. Concentração do débito é um outro negócio assim bem interessante e que tem que existir. Imagine o caso do gado lá, pessoal, que nós falamos. Não vou entregar 10 cabeças de gado e tal. Obviamente que vai ter o gado bichadinho, né? Aquele mirradinho, fraquinho, né? E vai ter aquele touro produtivo, forte, grande, saudável. Vai ter a vaca velha, a vaca nova, a vaca leiteira e a vaca não.
Então, vai ter um monte de características que vão fazer com que algo seja mais interessante que outro. Então, quando eu tenho uma obrigação incerta, sempre é um puta do abacaxi, pessoal. Inclusive em processos judiciais. Quando a gente está dando aula lá do processo civil, a gente fala do pedido. E o pedido tem uma obrigação que ele tem que ser certo e determinado. Para quê? Porque o juiz não tenha que passar por essa dor de cabeça de dizer o que vai compreender aquilo. E a sentença também tem, via de regra, que ser certo e determinado. Para quê? Para que não exista essa escolha, para que não exista essa dúvida. Processos judiciais, pessoal, podem levar uma eternidade para chegar numa sentença. Se essa sentença não for exatamente certa, tá? Nós temos uma possibilidade de ter mais uma outra vida discutindo quais são esses bens. E quando nós estamos falando de um contrato, de cumprir uma obrigação incerta, este problema também existe. Ou seja, quem vai escolher quais são os bens? Ah, tem que entregar 10 cabeças de gado na raça Nelore. Quais são os gados? Quem tem o poder de fazer isso? Então, essa obrigação, este momento, nós chamamos de momento da concentração. É a concentração do débito, é onde eu digo, onde eu faço a escolha, o que vai realmente responder à obrigação na obrigação incerta, o que vai servir de pagamento, o que vai cumprir a obrigação na obrigação incerta. Então, a quem cabe isso? Como é que se faz isso? O ideal é que o ajuste, que o contrato, da onde criou-se a obrigação, preveja regras específicas para que esse problema não aconteça. Tá? É uma obrigação genérica, tá, pessoal? Um ato unilateral de vontade exteriorizado por uma das partes, uma individualização da coisa. Qual que é a dica? A dica é evitar que essa coisa aconteça, evitar que precise-se desta situação. E como que faz isso? Determinando da melhor forma possível o bem, individualizando da melhor forma possível aquele bem objeto da obrigação. Tá? Ou seja, o melhor é que você não tenha obrigação incerta, é que você tenha obrigação certa. Tudo bem? Vejam lá, pessoal. Quanto a obrigação deixa de ser genérica. Então, quando que ela deixa de ser genérica? Depois que eu fiz a concentração. Quando que eu faço a concentração? Né? Eu tenho a concentração no momento da escolha. Né? Algumas teorias chamam que a obrigação deixa de ser genérica, deixa de ser incerta no momento da escolha. O sujeito foi lá e fez a escolha. Outras teorias que vão dizer que é no momento do envio da coisa. E a outra é com o momento da entrega, quando o sujeito efetivamente recebe os bens escolhidos. Tá? Como? Isso é para a gente ter noção de que essas três possibilidades são possíveis de serem colocadas em contratos, em ajuste entre as partes. Tá? Coisas bem objetivas, simples, tranquilas, que são presentes no dia a dia das negociações que a gente enfrenta. Tá? O que mais pode acontecer, pessoal? Nós podemos ter o problema com relação à responsabilidade pela perca e deterioração da coisa incerta. Nós não fizemos aqueles quadrinhos lá dizendo que quando a coisa é certa tem uma responsabilidade pela perca dela e que nós saímos com a regra básica de que a coisa se deteriora para o seu dono, então se a coisa se deteriorou antes da tradição é a obrigação do devedor, se ela se deteriorou depois da tradição é obrigação do credor. No entanto, se isso aconteceu por culpa do devedor, vai gerar obrigação por perdas e danos. Assim acontece na coisa certa. Na coisa incerta, pessoal, a regra é mais ou menos a mesma coisa. Só que a gente tem uma agravante, tá, pessoal? Que coisa genérica não perece. Então o sujeito tem a obrigação de me entregar 10 sacas de soja. Beleza? Ele perdeu 10 sacas de soja. Mas se ele perdeu 10 sacas de soja, não quer dizer, pode ser outro, é gênero. Não me interessa qual soja seria. Não me interessa como seria. Via de regra, gênero não perece. E isso tem uma obrigação. Perdi aquilo, vou ter que achar o outro para colocar no lugar. Ok? E é a mesma coisa que eu pensava. Você tem que me pagar 50 reais. Não me interessa com qual nota de 50 reais vai ser. Não me interessa a importância. Me interessa como é que você vai me entregar aquele valor monetário. Tudo bem? Vai surgir um problema que é a impossibilidade de cumprimento. Tá? Nós mencionamos ali, sacas de soja. Mas saca de soja trocado por qualquer um. Agora, eu posso ter uma obrigação incerta, que
que você, vamos pegar o exemplo, tem que me entregar 15 garrafas de um vinho de uma safra especial que só tem 100. Por algum motivo, antes de cumprir, já se perdeu as outras 85. Como é que vai ser resolvido essa situação? Então, se não tem condições de fazer isso, se não tem uma modalidade, daí a obrigação vai tornar-se impossível. Tornando-se impossível, a gente volta para a discussão. Quem é o culpado por isso? E eu converto isso em perdas e danos. Tudo bem, pessoal? Bom, é uma satisfação estar aqui, tendo esse aprendizado com vocês, conversando. Às vezes pode parecer meio confuso, posso me enrolar em alguma coisa. Ficar gravando vídeo para ninguém é uma coisa difícil de se fazer. Tá? Então eu conto com a participação de vocês para eventuais esclarecimentos, estou completamente à disposição. Mas é essa a nossa ideia, esse é o nosso tema para a aula 5. Tudo bem, pessoal? Foi um prazer. Vou colocar aqui de novo para vocês o meu contato, tá? E vocês fiquem à vontade para falar comigo e procurar tudo aquilo que vocês precisarem. Até a próxima, pessoal.